Bom, pessoal, confirmei aqui. Estou ao vivo, a primeira live da minha vida, pessoal. Eu peço, como eu falei, paciência, generosidade de vocês. Eu nunca fui muito bom com essas tecnologias, mas vocês vão me ajudar, a gente vai ficando aos pouquinhos à vontade. Eu quero ser útil para vocês, pessoal. Bom, gente, meu nome é Felipe Braga Neto, Felipe Peixoto Braga Neto. Eu só não sei se eu sou a pessoa mais indicada para estar aqui. Vou contar só um caso, pessoal, do quão atrapalhado eu sou. Eu tava. Eu contei sempre esse caso, alguns de vocês devem conhecer já. Faz alguns anos, eu acabei de dar aula na faculdade Dom Helder, quando dei aula lá há 16 anos. Aí recebi um bilhete de um aluno. Tava assim: para professor Felipe. Embaixo, sublinhado: leia no carro. Eu acabei de dar aula, peguei o elevador da faculdade, desci, entrei no carro, tranquei o carro e abri o bilhete. Tava assim, pessoal: prezado professor Felipe, com muita admiração e respeito, percebo pela segunda vez, gente, estava assim, percebo pela segunda vez que o senhor vem da aula com sapatos trocados, estava um pé de cada cor. Ela colocou ainda, sugestão, coloque-os separadamente para não trocar de novo. Eu fui olhar, tava mesmo. Então, foi a minha amiga Ivone, querida Ivone, que mandou esse bilhete. Então, gente, só para mostrar o que os espera, tá? Então é isso. Estou muito feliz com esse convite, pessoal. Eu estou na Juspod há 10 anos, pessoal, mais de 10 anos, na verdade. O meu primeiro livro lá, O Consumidor, de 2009. Mas eu fui convidado, olha que livrão aqui, ó, para falar desse livrão aqui, a quinta edição, que eu escrevi com muita honra com os meus amigos Nelson Roosevelt e Cristiano Chave de Farias. É um livro que eu tenho muito orgulho, pessoal. É um livro que eu tenho muito orgulho dele, dediquei ao, ao meu filho. Deixa eu só ler aqui o que eu escrevi para que nós comecemos de fato e eu marquei, já não estou encontrando. Eu citei duas epígrafes aqui, para quem já tem, pessoal. Citei Fernando Pessoa, que diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E citei também Monteiro Lobato, que diz assim: tudo, tudo é loucura ou sonho no começo. Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum deles. E é um pouco isso, gente. Esse livro, e eu comparo isso dizendo que dois sonhos se realizaram. Tanto a chegada do meu filho, como esse livro, que foi um sonho para mim, começar isso com dois autores que são respeitadíssimos, enfim. Eu não achei que seria possível fazer parte disso e fiz, e tenho muito orgulho desse livro, pessoal. Eu acho que de fato é um livro que me enche de alegria e orgulho. E a última frasezinha que eu vou citar aqui, que eu também citei numa das epígrafes, é algo que eu escrevi, não jurídico, mas que talvez seja, enfim, importante para mim, pelo menos. A frase é o seguinte, pessoal, espero que, enfim, isso possa ajudar alguém que esteja ouvindo aí. Escrevi em outra ocasião: o bonito mesmo é que o universo é feito de recomeços. Isso está na lei das coisas. Existem ciclos, existem fases, e o que chamamos de fim é apenas um outro nome do início. Mas é importante que façamos a nossa parte, olhando para frente, não nos agarrando de modo doentio àquilo que passou. Há belezas nas coisas que passaram, mas há beleza nas que virão também. E nada está perdido. Todos estaremos juntos um dia, todos estaremos bem. Então é isso, gente. Vou começar. A editora me falou para desativar os comentários, mas eu vou deixar um pouquinho aí. Embora eu não consiga ler, pessoal, mas depois eu vejo com calma. As mulheres que são muito melhores que nós, mais inteligentes, é que elas são multitarefas, né? Conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é muito o meu caso. E antes de começar mesmo, pessoal,
Para quem não conhece, eu só peço que, por exemplo, leiam os comentários que me enchem de orgulho sobre esse livro no site da Juspodium, tá? Cada livro lá tem 388, eu vi hoje de manhã, comentários. São de leitores reais, aí vocês podem ver como o pessoal tem, enfim, recebido esse livro. Isso é muito bacana. E ele começa, gente, com 150 páginas por aí de conceitos fundamentais, contextualizando o direito civil atual. Mas vamos lá, já passei uns 5 minutinhos de bobagem. E o que eu pensei, pessoal? Como eu pensei que eu posso ser útil aqui nesses 4 encontros, cerca de 1 hora? Bom, eu nunca fiz isso, mas como é muita matéria e o tempo é relativamente curto, o que eu pensei? Eu pensei em trazer perguntas e respostas sobre os temas mais importantes e a partir daí começar esse diálogo com vocês. Tá bom assim? Aí depois vocês comentam, pessoal, se tá sendo bom, se essa dinâmica tá legal. Eu quero ser útil para vocês, pessoal. Juro por Deus que eu quero ser útil para vocês e é isso que me importa sobretudo, tá? Aí se não for assim, se não for legal, eu mudo na próxima. Mas eu vou tentar trazer o máximo de informação no período de tempo mais curtinho possível, tá? Eu não sei, gente, eu queria colocar as perguntas, colocar uma pergunta aqui e já respondia, mas eu não sei fazer isso por enquanto, paciência comigo, depois eu consigo. Primeira pergunta, gente, tem a ver com o tema da aula, responsabilidade civil e ilícitos civis. Primeira perguntinha, meus amigos, minhas amigas, a responsabilidade civil, Felipe, a responsabilidade civil no Brasil, ela decorre apenas de atos ilícitos? Pessoal, o mais comum é que o dever de indenizar, a responsabilidade civil, decorra de um ato ilícito. Eu, por exemplo, dirigindo meu carro, bato no seu, tá? E por negligência, imperícia, imprudência, fico obrigado a indenizar. É um ato ilícito meu que faz surgir o dever de indenizar. Óbvio, né? O artigo 186 do Código Civil, a hipótese clássica de responsabilidade civil subjetiva. Problema nenhum. Aliás, uma perguntinha, pessoal, outra, um parênteses aqui. Nesse caso do carro, no dano material, o grau de culpa influi na indenização? Dano material, pessoal, o que vocês acham? Comentem aí. Culpa maior, indenização maior, sim ou não? O que vocês acham? O que vocês acham, minhas amigas e meus amigos? Olha, pessoal, em regra, no dano material, é irrelevante o grau de culpa. A minha amiga Lúcia disse que não. É irrelevante o grau de... Grande Caio também não. Poli também não. Por quê? Porque a indenização, ela se mede pela extensão do dano. Isto é, quanto maior, artigo Código Civil, artigo 944, a indenização se mede pela extensão do dano. Em outras palavras, quanto maior o dano, maior o dever de indenizar. Tem exceções, Felipe? Várias, mas essa é a regra geral, tá? Que a indenização no Brasil não se mede pelo grau de culpa, mas sim um metro dela é o dano. Claro que tem várias exceções, aliás, o próprio parágrafo único do artigo 944 se apressa em trazer a primeira. Fala assim, quando houver uma excessiva, uma manifesta desproporção entre o dano e o grau de culpa, o juiz, o magistrado, fica autorizado a reduzir, de modo equitativo, a indenização. Um exemplinho que eu sempre dou. Digamos que alguém fuma, sai de casa apressada para o trabalho, para a universidade, esquece um cigarro no cinzeiro perto da cama. Por uma fatalidade, aquele cinzeiro cai no carpete e... Gente, perdão, não estou conseguindo... Repito, eu não consigo ler as perguntas agora e conseguir seguir no raciocínio, tá? Vou tentar aqui, mas se não der, mais no finalzinho, eu peço que vocês... Eu não tenho ninguém para me ajudar a selecionar isso, pelo menos nessa primeira. Vocês façam mais no final, para que eu possa, no finalzinho, os 10 minutos finais, responder a todo mundo, tá, gente?
Então, como eu dizia, por uma fatalidade, esse cigarro cai no carpete, enfim, fogo no apartamento, fogo num edifício de 20, 25 andares. Você tem uma culpa pequena, tá? Uma culpa pequena e um dano de imensas proporções. Quer dizer, quem não tiver seguro não paga um dano desse, classe média normal, não é verdade? Pois bem, em casos assim, o Código Civil, no artigo 944, parágrafo único, autoriza o juiz reduzir de modo equitativo a indenização. Lembrando que o CPC, tanto de 73 como 2015, determina que o juiz, minha amiga Marisa Porto, que foi desembargadora brilhante por tantos anos aqui em Minas, só pode, nós trabalhamos juntos no TRE para minha honra, só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei. Mas voltando ao ponto central da pergunta, que eu tenho que ser muito rápido, pessoal. Tá, Felipe, você disse que o mais comum é que o dever de indenizar a responsabilidade civil decorra de atos ilícitos. Beleza. Mas pode surgir também de ato lícito? Pode? Pode, pessoal, problema nenhum. Vou começar com um exemplo do próprio Código Civil, da legislata, da nossa legislação. O estado de necessidade, previsto no artigo 188 do Código Civil, inciso 2º, combinado com o artigo 929. E aí, gente? Primeira pergunta. O ato em estado de necessidade é um ato lícito ou ilícito? O que é que vocês acham? Bom, vamos adiantar, tá? Para ganhar tempo. É um ato lícito, pessoal. Isso no penal e no civil, tá? A contrariedade ao direito da conduta, no caso do direito civil, foi pré-excluída pelo artigo 188, inciso 2. Então, dúvida nenhuma que é um ato lícito. Beleza? Segunda pergunta. Não obstante lícito, apesar de lícito, dele decorre ou não o dever de indenizar? Exemplo clássico. Eu estou dirigindo meu carro, uma estrada na cidade, faço uma curva, uma garotinha solta do braço da mão da mãe e atravessa correndo. Para não atropelá-la, por instinto, enfim, puxo meu carro para a direita, para a esquerda e bato num carro que está parado, bato numa moto. Tá? É um clássico ato em estado de necessidade. Pergunto, esse ato é lícito, beleza? Mas dele decorre ou não o dever de indenizar? Do dono da moto que eu bati, do carro que eu bati, para desviar da garotinha. Percebem, gente? Sim, há sim o dever de indenizar, segundo o próprio Código Civil, no artigo 929, tá? É só um exemplo muito simples, pessoal, de um ato lícito que gera o dever de indenizar. E não só, na responsabilidade civil ambiental, é pacífico no Supremo, na responsabilidade civil do Estado, pacífico no Supremo, que são atos lícitos que, não obstante, geram o dever de indenizar. Aliás, pessoal, a própria teoria do risco, consagrada no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, de origem italiana, importantíssima teoria. Engraçado que no Brasil ela é hipótese de responsabilidade objetiva. E na Itália, que é a nossa inspiração, ela é culpa presumida. Outra perguntinha já no parênteses aqui, que eu não ia fazer agora, mas vou. Qual a diferença prática, minhas amigas e meus amigos, entre responsabilidade objetiva e responsabilidade por culpa presumida? E aí, pessoal? Poliana, lembra das aulas? Gente, é que na responsabilidade objetiva não se aceita a prova de ausência de culpa. Quer dizer, de pouco importa você provar que não agiu com culpa, porque ainda assim você deve indenizar. Já na responsabilidade civil por culpa presumida, o que há, na verdade, é uma inversão do ônus da prova, que deixa de ser da vítima e passa a ser do ofensor. Exemplo. Pessoal, a responsabilidade dos pais
pelos atos danosos praticados pelos filhos menores, tá? Digamos que seu filho brincando com a bola, com skate na garagem do edifício, estraga o carro do vizinho, de alguém. No Código Civil anterior, essa responsabilidade civil era uma responsabilidade por culpa presumida. Isto é, os pais poderiam ficar livres da indenização se provassem que não agiram culposamente. Negligência, imperícia, imprudência. Hoje não pode não. Hoje, se tiver provado o nexo causal entre o dano do menor e a ação ou omissão dos pais, tá? É uma teoria do risco. Gente, eu fui ler um comentário aqui. Pessoal, eu dei aula, amigo, 16 anos na Dom Helder Câmara, na PUC, altas graduações. Aí, desde agosto do ano passado, eu parei, acho que fechou um ciclo. Pode ser que eu volte, mas só estou dando aula em cursos esporádicos, assim. Mas graduação, por enquanto, não. Meu amigo João Pedro, obrigado. Tá vendo? Me perdi. Onde é que eu estava? Bom, então, hoje, a responsabilidade civil dos pais por atos dos filhos menores, ela é objetiva. Código Civil, artigo 932, a famosa responsabilidade indireta. Tá? E, aliás, pessoal, é o único caso que não tem regresso. Isto é, os pais pagam a dívida dos filhos menores e não podem, depois que eles atingirem a maioridade, Código Civil, artigo 934, exigir o direito de regresso. Nos demais casos é possível. O empregador responde pelos atos dos empregados sem culpa. Se um humorista da Band faz uma piada racista, a Band responde por esse ato. Dia desse, o STJ, olha que interessante, pessoal, responsabilizou civilmente a Igreja Católica pelo ato de um padre pedófilo. Bacana, né? E nesses casos, então, o empregador responde sem culpa pelo ato do empregado. Mas, ao contrário dos pais, eles podem ter regresso. Tutor, curador, tá? A regra no Brasil é que haja o direito de regresso. Então é isso, gente. O estado de necessidade é só um exemplo de um ato lícito que pode gerar o dever de indenizar. O STJ, pela excelente ministra Nancy Andrighi, ano passado, fez um parênteses nessa questão. Ele falou o seguinte, abre aspas, o estado de necessidade, embora, também achei, Luísa, legal essa decisão sobre a igreja, embora não exclua o dever de indenizar, fundamenta a fixação das indenizações, Marisa, segundo o critério da proporcionalidade. Tá? Segundo o critério da proporcionalidade. Quer dizer, tem que indenizar sim, mas, meu amigo João, mas, professor, os meios de prova da responsabilidade civil do Estado pode ser uma simples e mais de uma prova. Meu amigo Rafael, eu vou, na minha ideia, como esse livro nosso trata muito, pessoal, muito, olha como é grandão, maior que, porque os livros em geral vêm até aqui só, da responsabilidade civil do Estado na parte geral, eu estou pensando na nossa terceira aula aqui, falar só sobre essa matéria, tá? Tem muita coisa atual, ainda mais com a pandemia, tá? Falar só sobre a responsabilidade civil do Estado, não vou falar hoje sobre ela não. Então é isso, gente, vamos adiante. Segunda pergunta que eu selecionei para vocês, porque eu acho que isso não é nem o que eu gosto mais de falar, mas eu acho que pode ser útil para muita gente e é muito atual. Essa pergunta é o seguinte, pessoal. Hoje se fala muito nas funções da responsabilidade civil. É um tema super atual, ok? Quais são essas funções? Existem mais de uma? No dano moral, vocês sabem que tradicionalmente se diz que o dano moral tem uma função dúplice. O que é essa dúplice função do dano moral? De um lado, compensar a vítima, ou a família dela se ela morreu, né? Do outro, punir o agressor. Aliás, né, pessoal, a diferença clássica entre o dano material e o dano moral, desculpem, né, quem tem juiz aí, nossa amiga, mas estou falando para os estudantes agora, é uma coisa muito, porque é difícil falar assim, gente, porque eu não sei com quem eu estou falando, assim, todo mundo eu não conheço, então não sei o nível que cada um tá, mas é uma coisa muito óbvia, perdão pela obviedade para quem sabe, tá? A diferença entre dano moral e material é que no dano material é possível voltar à situação anterior ao dano, ao chamado status quo ante.
Se eu bato no carro da Marisa, estraguei lá o para-choque e tal, eu posso pagar o para-choque, dar um equivalente, entendeu? Tranquilo. Agora, a morte de um filho, a honra violada de modo irreversível, a perda de parte do corpo, isso não tem preço, não tem volta, né? Aquele cara, o Las Grael, o cara é um atleta olímpico, treinando para a Olimpíada de 2000, é atropelado por um bêbado maluco numa lancha, perde uma das pernas. Tem preço? Tem volta? Não tem, claro. E esse é um exemplo que eu dou, pessoal, bacana até, para mostrar, olha que interessante, que funções, olha que interessante, gente, que funções que classicamente foram próprias do direito penal, Marisa, como a função preventiva e punitiva, estão migrando funcionalmente cada vez mais para o direito civil. O direito civil está absolvendo, gente, funções preventivas, funções punitivas. Esse caso do Las Grael, sabe qual foi a punição penal? Valeu, Francine, valeu, Lúcia. Professora Luciana Poli, obrigado pela presença da PUC, uma honra. Sabe qual foi a sanção, gente? Lesão corporal culposa, conversão da pena, cesta básica. Acredita? O cara atropelou o Las Grael, teve que pagar a cesta básica. Essa foi a sanção do direito penal. Sabe qual foi a sanção do civil? Gente, esse caso é antigo, mas entre danos morais e materiais, e o agressor tinha dinheiro, o cara que estava bêbado na lancha, foram quase 2 milhões de reais. Se você atualizar esse valor, acho que dá uns 4 hoje. Então eu pergunto, de onde veio a sanção, efetivamente? Do penal ou do civil? Né? Óbvio, do civil. Tá vendo? Percebem a migração? Obrigado, minha querida Poliana, professor André Melina, muito obrigado pela presença. Vamos voltar a estudar sempre, todos nós estudamos sempre, Poliana, isso é fundamental. Então é isso, gente. Voltando, o próprio Supremo, gente, ministro Celso de Mello, no agravo de instrumento, anotei aqui, 455-8841. Ele consignou, abre aspas, a dupla função da indenização civil por dano moral, reparação e sanção. O caráter... Então, segundo o próprio Supremo, a indenização por dano moral tem dois caráteres. Punitivo ou inibitório, tá? Que nos Estados Unidos é chamado mais de punitive damages, na Inglaterra é mais exemplar damages, né? E o outro é a natureza compensatória ou reparatória. Estou falando rápido porque vou ser mais claro daqui a pouco. Tem um jurista francês, pessoal, André Tunc, T-U-N-C, eu não sei exatamente como pronuncia. Querida Ana Flávia, melhor professor, obrigado. Generosidade desse pessoal amigo, né? E eu tô com saudade de vocês todos, pessoal, de verdade. Mas esse jurista francês, pessoal, falou, olha que frase bacana dele, ele falou, olha, a responsabilidade civil, ela é quase tão antiga quanto a história humana. Ela é quase tão antiga quanto a história humana. Então, seria natural que nós pensássemos que ela tem, hoje, no século XXI, funções claramente bem definidas. Mas não tem, pessoal. Olha que curioso, ainda não tem. Ainda não está pacificado esse debate sobre as funções atuais da responsabilidade civil. Mas eu posso dizer para vocês, isso é super atual, tá? Que a tendência atual é reconhecer uma multifuncionalidade na responsabilidade civil. Várias funções. A Suprema Corte Italiana, agora em 2017, num julgado super importante, ela reconheceu explicitamente isso, essa multifuncionalidade da responsabilidade civil. A Corte Suprema de Cassazione. Eu peguei para vocês aqui, ó. Abre aspas. No ordenamento vigente, a responsabilidade civil não é reservada apenas à função de restaurar a esfera patrimonial de quem sofreu a lesão. Não é só mais isso, tá? Porque existem no sistema hoje as funções de desestímulo e punitiva. Olha que bacana, gente. Se fala muito no STJ também da teoria do desestímulo, embora não se aprofunde muito, tá? Que cada vez mais a indenização pelo dano extrapatrimonial tem que ter esse quê dissuasório, tá? Para que o ofensor não repita isso. Beleza? Então, pessoal, nós podemos hoje falar em
3 funções. Anotem aí quem quiser. Hoje nós podemos falar, seja segundo a Itália, segundo outros países, também no Brasil, de 3 funções da responsabilidade civil, sobretudo no caso dos danos morais, dos danos extrapatrimoniais. Primeira delas, compensar a vítima, tá? Compensar a vítima. Segunda, punir o agressor, punir o agressor. Terceira, prevenir condutas semelhantes, que é a teoria do desestímulo, tá? Terceira, prevenir condutas semelhantes. Tem, pessoal, eu cito nos meus livrinhos aí de consumidor, nesses todos eu cito um julgado do ano passado, 2019, da ministra Nancy Andrighi, que ela fala explicitamente que o dano moral coletivo tem essas 3 funções, tá? Não estou com o número aqui, mas quem quiser me manda no direct depois que eu passo, tá? É um julgado atual. Então a tendência, gente, é essa, tá? Uma multifuncionalidade da responsabilidade civil. Aí eu citei vários julgados aqui para você, mas não vou ler por causa do tempo, né, gente? Isso aí, Sérgio. Isso mesmo. Tá, pessoal? Então, por aí. Vou correr um pouquinho para... O legal, pessoal, é que às vezes a discussão entre essas novas funções, a função punitiva, pá e tal, fica muito no nível teórico. Isso é importante, a justificação teórica e jurídico-filosófica, normativa jurídico-filosófica, é importante. Mas o direito hoje, pessoal, desde os escritos clássicos de Bobbio, Norberto Bobbio, na década de 70 do século passado, está migrando da estrutura para a função. Tá? Cada vez mais, a base funcional dos conceitos, categorias, institutos é fundamental. Tá? Isso é importante nessa matéria também. A gente tem que constatar, primeiro, é óbvio que a função punitiva existe. Eu citei aqui, pessoal, um artigo de uma professora importante, que ela começa assim, abre aspas, partindo da constatação, ela constata, da existência de responsabilidade civil com fins punitivos no direito brasileiro, ela começa, entendeu? Então, existe, gente, por mais que alguns não queiram, existe. É verdade que a jurisprudência nem sempre problematiza a coisa. Valeu, Lúcia, obrigado. Mas é um fato, tá? Ela existe. O curioso, como eu disse, é que nesse processo histórico, o direito civil passa a assumir funções que nem sempre eram dele, que eram mais do penal e tal. Mas ela é importante, gente, nos casos concretos é importante. Vocês lembram aquele caso? Só no Brasil, né? Teve uma médica que foi espancada, vocês viram, né, no Rio, esses dias aí, de forma brutal, enfim. E teve outro caso, eu prefiro até nem ver essas coisas, fico com tanta raiva. Mas teve um outro caso em 2007, vocês lembram desse caso? Daquela Cirlei Dias, só no Brasil, né? Uma doméstica, empregada doméstica, que acordou 4 horas da manhã para poder pegar 2 ou 3 ônibus no Rio para chegar a tempo no posto de saúde para pegar ficha para ser atendida, né? Só, enfim, aqueles casos clássicos no Brasil que hoje estão ainda mais absurdos pela essa loucura aí e maldade e burrice desse pessoal aí que está nos dirigindo. Mas, pois bem, estava num ponto de ônibus, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí tinha 5 caras de classe média alta voltando numa casa noturna, pararam no ponto, espancaram ela, roubaram o celular dela e roubaram todo o dinheiro que ela tinha, R$ 47. E depois, quando foram descobertos, não, a gente pensou que era uma prostituta. A justificativa que deu foi essa, né? Pessoal, no penal não teve quase nada aí, tá, de sanção. No civil, sabe qual foi a sanção nesse caso? O STJ julgou o caso uns anos atrás, R$ 500 mil. Que a família deles foi condenada a pagar. R$ 500 mil, sabe? A sanção veio de onde? Do penal e do civil. Então, embora há argumentos contrários, pessoal, há excelentes autores que dizem que isso só seria possível no Brasil se nós tivéssemos lei que explicitamente preveja, e de fato não temos. Mas eu acredito que a flexibilidade orgânica da responsabilidade civil, a abertura dela, permite isso, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião.
Tem outro caso, não sei se dá tempo de contar aqui, pessoal, tanta coisa que eu quero falar. Vou contar rapidinho. Meu amigo Paulo, juiz aí, em Pernambuco, né, Paulo, que você tá, né? Um grande abraço para você. E sua mãe, Valdete, faz tempo que eu não vejo. Grande Paulinho. Pessoal, teve um caso, eu vou citar rapidamente, eu gosto desse caso. O caso é antigaço. Ele ocorreu em 86, mas foi julgado pelo STJ 20 anos depois. Num restaurante do Rio de Janeiro também. Aquele filho do ator Tarcísio Meira, o Tarcisinho, que hoje é um senhor também já, né? Ele estava lá com dois amigos num restaurante carioca, Fiorentina, no Rio. Um desses amigos olhou para uma mulher que estava em outra mesa. Essa mulher era casada com aquele bicheiro carioca, o Maninho. O bicheiro viu, pensou que viu alguma coisa, ficou aquele clima ruim. Os meninos eram novos, o Tarcisinho tinha 21 anos, esse amigo dele tinha 22. Viram um clima ruim, foram embora. Aí os seguranças, o Maninho foi atrás, com 5 capangas, começaram a chutar o carro dos meninos, eles fugiram. Ali pela altura do Rio Sul, Shopping Rio Sul no Rio, os shoppings do Capanga, os carros do Capanga fizeram um V invertido, fecharam o carro dos meninos e o Maninho saiu atirando, deu no leme, isso mesmo. Deram 5 tiros no garoto. Tinha 21 anos, ficou tetraplégico, me parece. Sanção no penal. Ele foi absolvido por falta de provas. Olha que loucura. Esse cara era complicado. Esse Maninho depois foi assassinado no Rio. A Polícia Federal deu um batido na casa dele uma vez, encontrou mais de 50 armas, 40 escopetas, rifle, o diabo. Enfim, foi absolvido por falta de provas no júri. Pode? Sabe qual foi a sanção civil no STJ? 1.500 salários mínimos, pessoal, na época. Isso hoje daria uns 10 milhões de reais se fosse atualizado. Tá? E o ofensor tinha dinheiro, certo? 1.500 salários mínimos. E olha só, o ministro Salve, mineiro, Marisa, o grande ministro Salve, Figueiredo Teixeira, disse assim, olha, o ato foi de uma agressividade tal, de uma antissociabilidade tal, que isso tem, de algum modo, que ficar consignado na resposta. E elevou o valor da indenização com base nisso, sabe? Esse caso é bacana também, pessoal, sabe por quê? Porque isso foi só dano moral, viu, gente? Além disso, no dano material, houve uma pensão mensal de 18 salários mínimos a partir da data em que ele se formaria. Mas os advogados do bicheiro disseram assim, não, mas como assim dano material? Ele não trabalha, ele dá prejuízo para os pais, ele não trabalha. Ele não tem dano, e dano material você tem que provar, né? A perda da renda. Aí o STJ disse, não trabalha hoje. Mas a se seguir a ordem natural das coisas, ele vai trabalhar, vai se formar, ele era fazer engenharia, estava no segundo período, ele vai se formar e vai trabalhar como engenheiro ou como outra coisa. E deu uma pensão de 18 salários mínimos, tá? Então isso mostra, é importante, viu, gente, que o dano não precisa ser presente, o dano pode ser futuro. O clássico civilista Agostinho Alvim já falava isso. O dano pode ser futuro, desde que certo, ou pelo menos altamente provável. Tá? O dano não pode ser hipotético. Isso é outra coisa. Queria falar mais sobre esse caso, mas estou correndo. É isso aí, Ricardo. Gente, outra coisa que eu me propus a falar, isso está no título dessa live aí que a editora Juspodium me convidou, é o seguinte, a pergunta próxima é essa. Os conceitos, é a terceira, né? Os conceitos de ilícito civil. Gente, vocês estão gostando dessa forma de perguntas e respostas? Tá legal? Tá? Se for, eu vou fazer. Paulinha, tem outra live marcada já. Esqueci de falar. A próxima live vai ser, hoje é 9, né? Terça. Vai ser dia 11, quinta-feira. Só que não vai ser 9, vai ser 10 da manhã. Tá? Então, quem quiser, anota, põe no celular para não esquecer. Depois da manhã. Tá? Depois da manhã. Dia 11, quinta-feira, 10 da manhã. Tá? Quinta-feira, 10 da manhã. Tá legal, Vitor? Então vou seguir assim. Legal, Francine, Poli, beleza. Então depois da manhã, quinta, 10 da manhã. Não vai ser 9 não, vai ser 10. Bom, pergunta 3. Os conceitos... Obrigado, amigo, obrigado. Os conceitos de ilícito civil eu vou tentar, Aninha, vou tentar deixar salva. Já é uma evolução para mim.
o meu amigo Caio, do Jurisconsult, que me ajudou a aprender a fazer live ontem. Eu vou tentar salvar no final. Vou tentar sim, pessoal. Vamos lá. Os conceitos de ilícito civil e responsabilidade civil são sinônimos? O que é que vocês acham? Em outras palavras, todo ilícito civil gera uma responsabilidade civil? O que é que vocês acham, pessoal? Já adianto, gente, que a maioria dos autores dizem que sim. Eu não concordo. Eu não concordo, nunca concordei, com base na leitura de Ponte de Miranda, do meu mestre Marcos Bernardo de Mello e das minhas reflexões que eu desenvolvi. Meu primeiro livrinho, tô ficando velho, que eu publiquei em 2003, 2002, 2003, pela Del Rey, professora Patrícia, bom dia, dizia isso, tá? Eu já postulava isso lá em 2003 pela Del Rey. Bom, a doutrina em geral, gente, tende a identificar o conceito... Tá, Milena, antes de uma hora eu paro e salvo a live. Beleza. Eu não aceito essa identificação de ilícito civil com responsabilidade civil. É o mesmo de você confundir uma fábrica que produz vários produtos com o produto mais famoso dela. Tá, aquele pode ser o mais famoso, o mais vendido, mas tem outros, tá? Tem outros. Então, pessoal, se nós classificarmos a ilicitude civil pela eficácia, existem 4 eficácias possíveis, 4 dos ilícitos civis. Eu propus isso há 20 anos quase, né? Para minha alegria, o grande Fred Dier aceitou essa classificação que eu propus, ele defende ela, citando meu livrinho, no volume 1 do seu curso de processo civil, o Fred aceitou e depois muita gente começou a coisar e a gente defende ela nesse livro aqui que a gente está... Nesse livro que é pesado, que é a live de hoje, tá? A gente defende isso. O quê? Tem 4 eficácias, pessoal, tá? Quem quiser anotar. Ilícito indenizante. Obrigado, Zé Roberto. Ilícito indenizante. Segunda, ilícito caducificante. Terceira, ilícito autorizante. Valeu, Davi. Quarto, ilícito, Sebastião, ilícito invalidante. Tá, Francine? Obrigado, pessoal. Então vou lá rapidinho para ganhar tempo. 9h40 já. Ilícito indenizante. É todo ilícito cujo efeito é o dever de indenizar. Tá? Exemplo, Código Civil, artigo 186. Eu, dirigindo o meu carro, bato no carro da professora Luciana Poli. Tá? Causei um dano, culposamente, e devo indenizá-la. É a hipótese clássica que todo mundo pensa que é só essa, mas não é só essa. Segundo exemplo, ilícito caducificante. É todo ilícito, pessoal, cujo efeito é a perda de um direito. Perceberam? Não é aqui a indenização, a responsabilidade civil. No ilícito caducificante, a eficácia jurídica é você perder um direito. Exemplo, Código Civil, artigo 1638. O pai, a mãe que espanca o filho, pode perder o poder familiar. Pode perder o poder familiar. Tá? É um ilícito civil cuja eficácia não é necessariamente o dever de indenizar, mas sim a perda de um direito. Ok? Você perde a guarda do filho. É um ilícito caducificante. Terceira espécie, ilícito autorizante, ilícito civil autorizante. É todo ilícito cujo efeito é uma autorização. Repito, é todo ilícito cujo efeito é uma autorização. Autorização para quê? Para a vítima praticar ou não determinado ato. Exemplo, minha amiga Lúcia. Digamos que a minha amiga Lúcia, que eu não vejo há tantos anos, Lúcia Freitas, ela é grande escritora, excepcional escritora. Ela me doou o carro dela para mim. E eu sou ingrato para com ela, tá? A ingratidão donatário, pessoal, está prevista em 4 incisos, 4 ou 5, não lembro bem, do Código Civil no artigo 557. Se eu for ingrato para com a Lúcia, que me doou o carro dela, o Código Civil autoriza que ela revogue a doação do carro. Revogue a doação que fez. Essa autorização para que Lúcia revogue a doação só existe porque eu fui ingrato para com ela, porque eu pratiquei um ilícito civil.
Percebe? O efeito aqui não vai ser o dever que eu teria de indenizar a Lúcia, não. É uma autorização para que a Lúcia revogue a doação, percebem? Esse é terceira hipótese, um ilícito autorizante. Meu amigo Marcelo, civilista, um dos maiores sites e perfis do direito civil hoje. Quem quiser, pessoal, neste sábado, vai ter uma entrevista minha com o civilista. Que horas, Marcelo? Põe aí, por favor, a hora da nossa entrevista, tá? Ele me convidou para minha, tá? Dever de gratidão, né, Marisa? Então vai ser sábado, não sei, acho que vai ser 10 ou 9 da manhã. Põe aí, Marcelo, por favor. Lá no perfil dele, o civilista. Bom, e quarto ilícito invalidante. É todo ilícito civil, 11 da manhã no perfil civilista, tá? Entrevista comigo, vou falar desse livro e dos outros também, literatura, enfim. É muito bacana. Ilícito invalidante é todo ilícito cujo efeito é a invalidade. Engloba tanto invalidade, gente, no direito civil, é um gênero que tem duas espécies. Nulidade, mais grave, e anulabilidade, menos grave. Tá? Então, qual aqui é a sanção? Também não é dever indenizar, não. Aqui a sanção que a ordem jurídica dá, que o Código Civil dá, é a neutralização dos efeitos que o ato jurídico produziria se fosse válido. Olha que interessante. Digamos que minha amiga Marisa Porto, foi juíza, desembargadora aí, com tanto brilhantismo que TJ de Minas. Marisa, digamos que eu coagi Marisa, tá? Eu coagi Marisa, fiz uma ameaça para ela. Marisa, ou você me dá seu carro, ou talvez sua filha, seu netinho, não volte da escola essa semana. Percebe? Marisa, amedrontada, coação, está previsto no artigo 151 do Código Civil, ela é concreta, tá? Tem que ver o que ameaça uma pessoa não ameaça a outra, mas Marisa ficou com medo pelo netinho dela, pela netinha, pela filha, e passa o carro para o meu nome. Sim, Tatiane, seria, perfeito, seria sim. Outro exemplo, ótimo exemplo. Então, nesse caso, gente, houve coação, e o Código Civil determina, melhor dizendo, que os atos de incoação são anuláveis, são inválidos. Percebem? Então, essa doação que a Marisa fez de um imóvel, de um carro para mim, entendeu? Ela seria inválida, Marisa. Ou seja, a doação que você fez não vale. Percebe, gente? Então, a eficácia jurídica não foi o dever, que pode existir também, meu de indenizar a Marisa. Não. Foi a invalidade, isto é, a retirada dos efeitos jurídicos daquele contrato, daquele ato jurídico. Percebem? Então, isso é um ilícito, obrigado, Lúcia, invalidante. A doação que Marisa me fez para mim não vale. Do carro, da casa, tá? Percebem, gente? Então não tem nada a ver, confundir. Embora eu ame responsabilidade civil, é a matéria que eu mais escrevo. Depois aqui, desculpa a publicidade, mas esse livrinho que eu escrevi aqui é só sobre responsabilidade civil. Eu amo esse livro. Eu amo essa matéria, mas não dá para confundir ilícito civil com responsabilidade civil. 946 já, porque tem mais, tá? Beleza. Próxima pergunta, pessoal. Não estou lembrando se é a quarta, quinta, mas vamos lá. Felipe, como o Código Civil, agora o direito legislado, tá? Trata o conceito de ilícito. Quantos conceitos de ilícito temos no Código Civil? Gente, se nós formos ver o direito legislado, a literalidade do Código, nós temos 2 conceitos de ilícito lá. Embora eu já mostrei que pela eficácia são 4. Já mostrei, né? Mas temos 2. O artigo 186 e o artigo 187. O artigo 186 é aquele clássico. Aquele que, ou quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, causar dano a outrem, ainda que moral, fica obrigado a reparar o dano. E mais adiante, o artigo 927 complementa isso. Aquele que causar dano fica obrigado a indenizá-lo, repará-lo. Beleza? É a hipótese clássica que todo mundo acha que é a única. Tá? Já é clássico no Brasil, que corresponde ao antigo artigo 159 do Código Civil de 16 de Bevilacqua.
Beleza. O outro conceito atual de ilicitude, repito, pela literalidade do código, está no artigo 187, que eu chamo de ilícito funcional, ou abuso de direito. O código, a literalidade é assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela função social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Valeu, Caio, um abração. Saudade também. Tá, gente? Então, dois conceitos. Pessoal, atenção, tá? O primeiro, a hipótese clássica da ilicitude subjetiva do artigo 186, eu batendo no carro da Marisa, da Lúcia, tá? Exige culpa e exige dano. Ok? Exige culpa, exige dano. Artigo 186 do Código Civil. Atenção, gente. O artigo seguinte, o artigo 187, não exige culpa nem dano. Ou pelo menos não exige dano para todos os casos. Como assim, Felipe? Tá? Porque, gente, o artigo 187 trata do clássico abuso de direito. O enunciado 37 da Jornada de Direito Civil, do Conselho de Justiça Federal, diz assim: a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa, tá? Hipótese objetiva, independe de culpa e se fundamenta no critério objetivo finalístico, tá? Então, artigo 187, abuso de direito não precisa de culpa e se fundamenta no critério objetivo finalístico, tá? Por isso é tão útil, por exemplo, no direito ambiental. Ah, tá, peraí, para lá, mas falta uma coisa. Felipe, você está dizendo que o abuso de direito não tem culpa. Até aí, beleza. E não tem dano, Felipe? Como assim não tem dano? Pessoal, isso é um pouquinho mais complexo. A hipótese do artigo 187 exige o dano, sim, quando o resultado dele for o dever de indenizar, a responsabilidade civil, tá? Quando o resultado do abuso de direito for o dever de indenizar, a responsabilidade civil, aí sim ele exige o dano. Porque eu entendo que o dano, isso é uma discussão na doutrina, tá, gente? O dano é pressuposto ou não da responsabilidade civil? Eu acho que é, tá? Eu acho que o dano é pressuposto da responsabilidade civil. Ele não é do ilícito civil. Perceberam a sutileza? O ilícito civil, que eu há pouco diferenciei da responsabilidade civil, ele não necessariamente exige dano. Isso é complicadinho, eu sei. Mas a responsabilidade civil, o dever de indenizar, exige dano. E, aliás, o CPC atual, no artigo 497, fala assim: na ação que tem por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, considerar a tutela específica considerará a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção pelo resultado prático equivalente. Olha que importante agora o parágrafo único, pessoal. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, quer dizer, tutela específica contra o ilícito, chamada tutela inibitória, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano, ou a existência de culpa ou dolo. Então, pessoal, o CPC de 2015, o Código de Processo Civil, é explícito no sentido que o conceito de ilícito civil não depende nem de culpa nem de dano. Olha que bacana, tá? Agora, voltando ao abuso de direito. Gente, a eficácia do abuso de direito nem sempre é indenizatória, não. Pode ser outras. Quer um exemplo? Meu amigo Paulo, que é juiz aí também. O adimplemento substancial, que o STJ deu um passo para trás esses dias, vocês viram ano passado? Foi péssimo. Tinha vários... O adimplemento substancial, o que é? Digamos que eu financiei meu carro em 25 parcelas, tá? Das 25, aí não é matemático não, tá, pessoal? Não tá na lei, isso tem que ver o caso concreto. Mas das 25 parcelas eu paguei 20, 23, 19, tá? Paguei uma parcela substancial das parcelas, por isso o nome é adimplemento substancial.
Vocês sabem, gente, que até formalmente falando, até eu pagar tudo, o carro é do banco, da financeira, não é meu não, né? O carro não é meu, é do banco. Aí, se eu deixar de pagar uma ou duas, o banco vai entrar com busca e apreensão, vai tomar meu bem. Vai pegar o bem dele, né? O que é que essa teoria diz? Que o STJ aceitava? Não, mas nesse caso não é razoável voltar o bem ao banco. Não é que eu vou deixar de pagar o que eu devo, não. Não. O bem se incorpora à minha esfera jurídica, o bem passa a ser meu, porque eu já paguei quase tudo, e o banco pode cobrar a dívida que falta pelas esferas normais de cobrança no Brasil. Entendeu? Beleza. Isso seria... Por quê? Porque tomar o bem quando eu paguei quase tudo seria um abuso de direito do banco. Percebe? Uma eficácia não indenizatória do artigo 187? Então, é possível isso, e é verdade, Paulo, agora o STJ deu para trás uma argumentação terrível, que eu critico no meu livrinho de consumidor e outros, dizendo que não cabe aplicar o adimplemento substancial em caso de alienação fiduciária, que é esse caso que eu citei, que ele antes aceitava plenamente. Um absurdo, tá, pessoal? Gente, 9h53, eu não sei como eu vejo a hora aqui no Instagram, mas quando faltar 5 minutinhos, vocês me avisam para tentar salvar a live, tá? E não perder. Eu queria falar muito, pessoal, mas eu vi que vocês deram retorno para continuar dessa forma. Tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, então eu vou basicamente concluir aqui, deve faltar poucos minutos, e concluir com a questão da tendência que nós temos de unificar as responsabilidades civil, contratual e extracontratual. Mas antes disso, pessoal, o abuso de direito, só para concluir o artigo 187, é um desses tantos casos interessantes. Obrigado, gente. Meu amigo Tiago, primão, meu grande amigo Tiago, um abração. Passou, Paulinho, passou rápido. Uma honra tê-lo aqui, Tiago. Vai ser pai aí do Raul em breve. Pessoal, é muito comum em certos casos que certos avanços, pessoal, nessa matéria, então tá, vou encerrar, eles se dão no silêncio da lei, isto é, ou apesar da lei, eles se dão sem que haja uma inovação legislativa. Isso é muito comum na responsabilidade civil. Por quê? Porque ela é um instituto mais dinâmico do direito, sabe? Ela é um instituto que mais reflete as mudanças sociais. Pessoal, o pessoal está me pedindo para parar e salvar. Tá, só vou dizer, pessoal, para concluir aqui, que a tendência mundial hoje é acabar com a distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. No direito do consumidor, por exemplo, não tem nenhuma relevância distinguir a responsabilidade contratual e extracontratual. Por quê? Porque tem a figura no artigo 17 do bystander, do consumidor por equiparação. Eu explico mais adiante, tá? Só digo que tem duas exceções à tendência atual de unificar as responsabilidades civis contratual e extracontratual. Isto é, dois casos em que é fundamental distinguir. Primeiro, juros de mora. Na contratual, o juro de mora conta a partir da citação. E na extracontratual, conta a partir do evento danoso. Contratual, citação, extracontratual, evento danoso. E a segunda, decisão do STJ recente, prazo prescricional. Na extracontratual, o prazo é 3 anos. Tá? Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. 3 anos na extra. E na contratual, 10 anos, segundo o STJ. Beleza? O tempo acabou, pessoal. O pessoal está pedindo para eu salvar aqui. Vou tentar, como meu amigo Caio me ensinou ontem. Vamos ver se eu consigo. Valeu, gente. Um abração. Obrigado pela generosidade de vocês todos. E estamos aqui na quinta-feira, depois da manhã, 10 da manhã. Beleza? Vou tentar salvar aqui com a ajuda. Se Deus quiser, vai dar certo. Um abração para todo mundo. Obrigado por tudo, gente.